Pessoal, um levantamento realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, Ana Laura Pereira Barbosa, Oscar Vilhena Vieira e Rubens Gleiser, mostra que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente com maior número de vetos derrubados pela Câmara dos Deputados em comparação com seus antecessores no exercício do mandato. De acordo com o trio, uma possível explicação para o dado é que o atual mandatário emitiu decretos para regulamentar setores específicos, como a pauta ambiental e do armamento, o que levou a um posicionamento do legislativo. Com isso, a gestão Bolsonaro é a única com o executivo exercendo uma taxa de dominância inferior a 1/3, 28,3%, durante o período analisado. Ou seja, a maioria dos projetos aprovados foram de iniciativa do Legislativo e os textos promulgados provenientes do Executivo foram inferiores a 1/3. A taxa de sucesso de Bolsonaro, ou seja, o número de propostas que foram aprovadas pelo Legislativo, também permaneceu abaixo dos 40%. Para a pesquisa, foram contabilizadas apenas as propostas legislativas não orçamentárias e os projetos enviados desde o início do governo até 10 de junho do último ano de cada mandato presidencial. Segundo o mandato de Dilma Rousseff, do PT, e o seu sucessor, Michel Temer, não foram incluídos na pesquisa. E daí eu começo com o Fernando Tupan. Atrapalha o desempenho, atrapalhou, melhor dizendo, já estamos indo para a última semana do ano, atrapalhou o desempenho do atual presidente, vamos colocar assim, essas rusgas com o parlamento? Olha, eu acredito que não. O que aconteceu, Vitor Faria? Por exemplo, na época que aprovava tudo do governo, era a época que tinha mensalão. Tipo, quando o Congresso é mais livre, você vê que ele tem o protagonismo. Quem tem que ter o protagonismo na confecção de leis é o Congresso, e não o Executivo, porque senão fica tudo vaquinha de presépio e a gente fica se questionando para que nós temos deputado federal que balança a cabeça para tudo. A gente demorou para entender que existia algumas coisas que ocorriam nos bastidores, como essa coisa chamada mensalão que rolou no governo do PT na década passada até na retrasada. Então, nós descobrimos muitas coisas que agora vem se mostrando o porquê certas coisas acontecem e outras não. Eu acho extremamente positivo, assim, o Executivo tem que administrar e o Legislativo tem que fazer as leis. Gilmar, será que essa agora é uma tendência? Eu vou colocar de uma forma diferente. Foi falta de tato político do Bolsonaro ou é uma tendência que vai se repetir para os próximos anos, partindo do parlamento? Ô, Vitor, você aceita uma provocação? Claro que aceito. Você gostaria que eu respondesse como de direita, de esquerda ou a minha opinião? Sua opinião, evidentemente. Eu vou ser um pouco rápido, mas assim, vou responder das duas formas. Bom, se você for responder da forma da direita, isso implicou que o governo Bolsonaro não fez um bom governo, que o legislativo, o parlamento, não deixou ele trabalhar. Isso, a direita. A esquerda, por outro lado, vai dizer o seguinte, vai dizer que ele não teve, no caso, o diálogo necessário, projetos necessários para serem aprovados. Agora, a minha opinião é que o presidente Bolsonaro, ele gastou muito tempo tentando governar o país pela internet, fazer confusões, tentar levar, mesmo depois, no final do governo, ele adquirindo, comprando de porteira fechada o Centrão, ele acabou não conseguindo fazer o que realmente ele queria, o que o grupo dele queria. Ô, Rigon, falta de tato político ou é uma tendência do Legislativo que se repete para o próximo presidente? Quer dizer, a gente viu um desempenho, assim, uma barreira ante esse levantamento, uma barreira grande feita pela Câmara dos Deputados, talvez o Senado, em relação ao que o presidente poderia ter feito. E aí, qual das duas versões você gosta mais? Eu acho interessante, acho que qualquer prefeito de qualquer cidade pode responder isso. Quando o Executivo manda pouco projeto, é porque produz pouco. Então, a gente está vendo o reflexo disso agora, esse final de ano. Graças a Deus, nessa transição, esses números estão aflorando e a gente está
arregalando os olhos, né? Obviamente, quem se preocupa com o dinheiro público. A gente está vendo, por exemplo, que os principais pontos, habitação, saúde, educação, e esses 3 pontos, de forma especial, não tem dinheiro nem para merenda, né? Você reduziu custos que hoje já estavam ultrapassados, ele reduziu para o ano que vem, não sabe confeccionar um orçamento, por quê? Porque ele priorizou, o governo federal priorizou a política, isso não dá certo. Do ponto de vista político, é que algumas pessoas não acordaram ainda, né? Então, só banana verde, né? Compraram, não é à toa que houve banana verde na festa de Natal do pessoal lá em frente ao tiro de guerra. Banana verde é uma expressão, quer dizer assim, você está sendo enganado, eu estou te vendendo a banana verde como se fosse madura. E lá estava forrado, com o apoio do poder público, a prefeitura dando aquela força. O Bolsonaro se elegeu em cima desse discursinho de falar que a caixa preta do BNDES, passaram-se 4 anos, ele mesmo reconheceu que não existia caixa preta, mas pior que isso, ele não criou nenhum mecanismo que impedisse o financiamento externo, né? O BNDES, é só fazer uma lei, o Congresso aprova, está proibido o BNDES financiar outros países. Não, ele não fez nada disso, passou 4 anos mantendo um discurso e não fez, não trabalhou. Então, falta de produção, de trabalho. E isso tudo se reflete nesses números que você passou. Eu queria jogar uma pimentinha nessa discussão, porque assim, a gente tem as matérias que são de ordem estrutural, são de ordem orçamento para educação, orçamento para saúde, esse tipo de coisa. A gente tem as pautas que são ideológicas, são identitárias. A gente teve, durante o governo Bolsonaro, algumas questões. Por exemplo, nem tanto ambiental também, mas, por exemplo, a do armamento. Logo nos primeiros meses de mandato, ele editou uma medida provisória regulamentando, né, ou melhor, talvez atenuando, deixando mais flexível, flexibilizando o porte de armas, a posse, para você fazer esse tipo de coisa. A medida provisória não tem vigor de lei, é uma duração mais curta e depois ele foi tentando renovar essas medidas provisórias até o parlamento falar, não, pera lá, você está reeditando essa medida provisória, daqui a pouco tem caráter de lei, descaracteriza o nosso trabalho. Daí eu pergunto para o Gilmar, quando o presidente ele foca muito nessas questões que são ideológicas, mas que agradam a base dele, ele perdeu um pouco da mão junto ao legislativo? Com certeza, ele precisa conversar mais, inclusive com os deputados. Quando você disse que ele ficou só editando medida provisória, foi uma forma de até ter o setor armamentista na mão dele, para que ele possa negociar, e não conversou com as bases. Esse negócio de querer tratorar não funciona. É preciso ter um melhor convencimento das bases, uma melhor conversação para que você possa aprovar ou não esses projetos. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, ele colocou na cabeça das pessoas que nós estaríamos lutando a favor da nossa liberdade. E são essas pessoas que estão na frente de quartéis, na frente do tiro de guerra, querendo uma intervenção militar. Não dá para entender. Eles defendem a liberdade, mas a liberdade para que eles possam se expressar. O outro não. Eu não acredito. Eu sempre falo o seguinte, você pode ser de extrema direita ou extrema esquerda, você não pode ser de extrema burrice. Quando alguém que é de direita e quer inibir uma pessoa que pensa diferente da gente, que liberdade que ele está defendendo? Quando alguém, eu falei da direita, quando alguém de esquerda, ele discute a política e quer terminar com quem alguém pensa diferente dele, que é de direita, e fala que está lutando a favor da liberdade, eu também não acredito nisso. Então nós precisamos discutir a boa política. Tupã, um tweet. Tem muita coisa errada no Brasil. Posso garantir para você que o Bolsonaro, na maioria das ações dele, ele acertou. O confronto, assim, eu discordo totalmente. E o que ele precisou aprovar, ele aprovou. Então, o Brasil evoluiu. Nessa história, o Gilmar tá bem certo, assim. Todo mundo defende a democracia do lado dele. Para mim, o pessoal pedir intervenção militar, tudo isso é possível. Eu acho que não é errado. Tem que deixar o pessoal se manifestar. Imagina, o Lula teve preso aqui em Curitiba quase 2 anos. O pessoal acampava lá, ficaram 2 anos cantando narrativas de esquerda e nada aconteceu. O problema é se o cara for para ação armada. Aí a história é diferente. Aí você fica em outro patamar.
É isso que a gente não pode perder. Mas o cara chiar, quero intervenção militar, eu quero intervenção comunista, eu quero isso, eu quero aquilo, tem que deixar. O que o Supremo fez querendo calar deputado, Ok, Tupã, conclua. querendo calar cidadão, isso é um erro. Rigon, Não, para finalizar, Rigon. Bom, beleza. Não, uma coisa é você manifestar, protestar, outra coisa é você impedir o direito do outro. O seu direito vai até onde começa o do outro. Então, essa obstrução que estão fazendo de ciclovia, de próprio público, é absurdo. E eu acredito que boa parte, tem muito bolsonarista arrependido, ou pessoas que votaram no Bolsonaro estão arrependidas. Nesse Natal eu encontrei duas. Por conta dessa palhaçada que estão fazendo lá no Frontil de Guerra, que tem político por trás, pré-candidato a vereador. São os caras que querem voto, mas são os caras que querem intervenção. Com intervenção você não tem voto. Eles não se tocaram disso ainda. Então, concordo com o que o Gilmar falou. Rapidinho. No caso, você tem razão. Estão usando de uma forma política para angariar votos. E outra coisa, esse negócio de armamentista, ontem mesmo, no final da semana, um cara lá em Brasília, gerente de um posto de gasolina, com registro de CAC, patrocinando terrorismo. Não dá para aceitar isso.